Porque desde o jardim do Éden, quando a serpente, com a sua sutileza, enganou o homem através da Eva, e quando o homem desobedeceu à ordem de Deus, e confiando naquilo que a serpente disse, que poderia haver um outro centro, né, de conexão, e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e com essa transgressão, o pecado entrou no homem, né, e o pecado entrou no mundo, e todos pecaram. Portanto, o que aconteceu foi uma grande tragédia, e essa tragédia é a desconexão do homem com Deus. Mesmo que a conexão naquele tempo no Jardim do Éden era apenas a nível da criação, mas a intenção de Deus é, quando o homem comesse da árvore da vida, aconteceria então a conexão a nível do Espírito, né, de uma nova geração, de uma nova criação. Muito bem. Mas isso não aconteceu, e até a nível da criação, o homem então se desconectou de Deus. A partir desse momento, o homem ficou totalmente à mercê, né, da manipulação do inimigo de Deus, de Satanás. Por isso esse mundo se tornou um mundo solto, um caos, a corrupção toma conta, e a maldade e a violência e toda sorte de pecados, né, passou a dominar esse planeta, né, essa terra que nós vivemos, e nós ficamos cada vez mais perdidos nesse mundo. Mas, graças a Deus, Deus enviou o seu próprio Filho, se tornou um homem à nossa semelhança, e ele viveu aqui na terra como um homem, verdadeiro homem, passou por todas as tentações, né, que um homem passaria, e também entendeu a fraqueza humana, porque ele também se revestiu da natureza humana, e no fim ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa morte realizou a nossa eterna redenção. E graças a essa redenção, Deus teve como nos justificar novamente, perdoar os nossos pecados. Todavia, como acontece essa justificação, como acontece a aplicação dessa redenção a nós, que éramos todos pecadores, afastados de Deus, como nos reconectaria novamente a Deus, é por meio da fé. Graças a Deus, Deus nos deu essa ferramenta maravilhosa. Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês de onde veio a fé. Eu não me refiro à fé que é Cristo. Cristo é a fé objetiva. O homem crê ou não crê em Cristo, a fé existe nesse universo. Mas o que eu quero dizer é que essa fé precisa gerar a nossa fé. Tá? Então vou pedir para projetar rapidamente uma ilustração que eu fiz para vocês entenderem que a fé vem pela palavra de Deus, a palavra da fé. Isso está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa palavra pregação é melhor traduzir para ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, né, da palavra de Cristo. Vamos lá. Então, através da palavra, que eu represento como um caminhão, carregado desse cubo da fé objetiva, tá? Essa palavra chegou até nós. Alguém pregou o evangelho, a palavra da fé para nós. E qual é a parte, a nossa, que primeiramente recebe essa palavra? É o nosso ouvido. Por isso que a fé vem pelo ouvir. O corpo tem que aceitar essa palavra por meio do sentido da audição. A pessoa ouve e ou rechaça ou recebe, ou rejeita ou recebe. Graças a Deus, um dia nós recebemos essa palavra pelo ouvir. E essa palavra entrou
até outro portão, que é a nossa mente. A nossa mente precisa aceitar. Às vezes nós ouvimos, mas como se não estivéssemos ouvindo. Muitas vezes nós ouvimos sem atenção, não sabemos exatamente o que nós estamos ouvindo, mas um dia essa palavra chamou nossa atenção e a nossa mente se concentrou em ouvir e a nossa emoção foi tocada, gostou dessa palavra e a nossa vontade decidiu receber essa palavra e essa palavra entrou no nosso espírito. E quando entrou no nosso espírito, gerou a nossa fé. Essa fé aqui está em caixa baixa, letra minúscula. Essa fé aqui é a nossa fé. Aqui é a fé objetiva. Cristo é essa fé. E essa fé, a nossa fé subjetiva, foi gerada quando recebemos a palavra que trouxe Cristo para nosso coração e gerou a nossa fé. Então, essa fé que foi gerada dentro de nós, essa fé opera poderosamente, tá? Eu vou explicar por quê. Mas como nós conseguimos esse processo, né, de nós recebermos a fé por meio da palavra, meus queridos irmãos, não é um processo difícil, quer dizer, não é um processo difícil para nós homens. Esse processo é muito acessível a todos. Não precisa ter alta cultura para recebê-la, não precisa ter alta educação, não precisa se formar na faculdade, não precisa fazer cursos para receber a salvação de Deus. A salvação de Deus é simples, acessível a todos. Então, eu vou ler com vocês Romanos 10. Romanos capítulo 10, né, versículo 6, por exemplo, diz assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto, né, a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Não cabe a nós fazer isso, não cabe a nós mostrar pela nossa capacidade o merecimento de receber a fé. Não, Deus fez tudo por nós. A nossa parte é só confessar e crer. Dê uma olhada aqui. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então você precisa usar a tua boca agora, precisa usar o seu coração nesse momento. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então quando você ouve essa palavra do Evangelho que leva fé para você, o que você tem que fazer? Usar a sua boca e usar o seu coração. A boca para quê? Versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, isto é, você estava em Adão quando ele foi desconectado de Deus. E Adão desconectado de Deus esteve vagando, a humanidade esteve vagando por todos esses séculos, desconectada de Deus. E agora você deseja se reconectar com Deus. Para você se reconectar com Deus, você precisa dizer com a sua boca, confessar com a sua boca que eu não quero mais viver solto, eu não quero viver nesse caos, nessa desordem, nessa tristeza, angústia, né? Não saber para onde vai, e eu não quero viver ser um pastor, eu preciso viver conectado novamente a um centro, a um encabeçamento que é Cristo. Então, o que você tem que fazer? Com a sua boca tem que confessar a Jesus como Senhor. Daqui para frente, você está religado ao Senhor de novo. Você está religado a uma autoridade, ao cabeça, e você está religado ao centro de conexão, de união. Graças a Deus por confessar com a boca Jesus como Senhor. E também tem que crer, não é isso? Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Deus então, né, não deixou Jesus Cristo depois da crucificação na morte, mas ele ressuscitou a Jesus
E no momento em que ressuscitou a Jesus, ele recebeu o homem Jesus obediente a Deus e fez toda a obra da redenção. Ele recebeu para dentro da glória de Deus e foi gerado um filho de Deus. O homem Jesus foi gerado um filho de Deus, o filho primogênito. Por quê? Com o filho primogênito, abrindo essa porta, ele estará abrindo a porta para todos os demais filhos de Deus que seriam gerados através da fé no Filho primogênito. Portanto, se você crê no seu coração que Deus o ressuscitou para esse fim, você será salvo. É tão simples. Então não precisa de doutorado, não precisa de faculdade, não precisa fazer nenhum curso para você ser salvo. Basta confessar com a boca de que você quer ser reconectado com Deus novamente e você crê no seu coração que Deus fez toda essa obra e quanto a você, só tem que crer, só tem que confessar Jesus é o seu Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Deus não confundirá mais você, porque você se reconectou com Deus no Espírito. Seu Espírito foi reconectado com Deus. E pois não há distinção entre judeu e grego, quer dizer, não importa agora se você é um judeu, se você é um gentil, se é grego, se é brasileiro, se é americano, se é espanhol, né? Não, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Portanto, nós somos esses que invocam o nome do Senhor. Por quê? Porque nós descobrimos o caminho para buscar as riquezas de Deus. E esse caminho para buscar as riquezas de Deus, queridos irmãos, é pela fé. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.